Olá, senhores. É com prazer que hoje iniciamos o estudo da nossa disciplina Direito do Trabalho. Nessa primeira unidade, composta por 4 videoaulas, falaremos um pouco sobre a formação histórica do direito do trabalho, o seu conceito, as fontes, ou seja, as normas que criam e regulam o direito trabalhista brasileiro. E, por fim, discorreremos acerca dos principais princípios que norteiam, que sustentam essa disciplina, direito do trabalho. A palavra direito, de uma forma geral, nada mais é do que o conjunto de normas, isto é, regras e princípios, que o Estado impõe em regime de obrigatoriedade e com o objetivo de propiciar, de buscar a paz social, buscar a convivência pacífica entre as pessoas. Noutros termos, o direito tem como finalidade regular a vida em sociedade, criando regras de conduta que devem ser obrigatoriamente observadas por todas as pessoas. E isso é feito com o objetivo de propiciar uma boa convivência na sociedade. De forma mais específica, o direito do trabalho pode ser encarado como um conjunto de normas que regula as relações de trabalho, especialmente, como veremos adiante, as relações de emprego. Feitas essas considerações iniciais, falaremos brevemente sobre a formação histórica do direito do trabalho. Pois bem, o direito do trabalho, meus caros, surgiu com a finalidade de reduzir a desigualdade entre o capital, representado pelo empregador, e o trabalho, representado pelo empregado. E a redução dessas desigualdades passa a acontecer por meio da intervenção do Estado, normatizando, regulando essas relações trabalhistas. A Revolução Industrial é considerada um divisor de águas na normatização do direito do trabalho. Acompanhem comigo. A Revolução Industrial e o consequente aumento da produção, associado à ausência de normas efetivamente protetivas ao trabalhador, sujeitou esses trabalhadores a péssimas condições de trabalho. Os empregados, de uma maneira geral, eram superexplorados. A título de exemplo, durante a Revolução Industrial, os empregados submetiam-se a jornadas de trabalho extenuantes, já que não havia a garantia de limitação da jornada de trabalho. Existem referências que indicam jornadas entre 12 a 16 horas de trabalho diário. Os salários eram baixíssimos, já que não havia garantia de salário mínimo. A exploração do trabalho infantil, crianças e adolescentes, era uma realidade, causando-lhes sérios prejuízos de ordem física e psicológica. Diante desse cenário, e nas palavras da doutora Wólia Bonfim, o direito do trabalho emerge como uma reação a essa crescente e incontrolável exploração desumana do trabalho. O nascimento do direito do trabalho é produto da reação da classe trabalhadora ocorrida no século XIX contra a utilização sem limites do trabalho humano. Em outras palavras, e nesse contexto de exploração, os trabalhadores passaram a reivindicar melhores condições laborais. Vamos à lousa. Bom, sobre esse primeiro slide nós já falamos, né? Destaco apenas a imagem que retrata a questão da exploração do trabalho infantil no período da Revolução Industrial. Próximo slide. No Brasil, de forma bem resumida, o direito do trabalho foi influenciado por fatores externos e internos. Fatores externos, por exemplo, nós podemos citar as transformações que vinham ocorrendo na Europa, a crescente elaboração de leis de proteção ao trabalhador em muitos países, o compromisso internacional assumido pelo Brasil ao ingressar na OIT, Organização Internacional do Trabalho, dentre outros. Todos esses fatores externos acabaram por influenciar o nascedouro do direito do trabalho no Brasil. Lá do outro, tivemos também fatores internos que influenciaram na emergência do direito do trabalho no Brasil, como, por exemplo, o movimento operário e a política trabalhista desenvolvida durante o governo Getúlio Vargas. Alguns autores dividem a história do direito do trabalho no Brasil em 3 fases. A fase pré-histórica, que vai da independência até a abolição da escravatura. A fase histórica, que inicia com a abolição da escravatura até a Revolução de 1930. E, por fim, a fase pós-Revolução de 1930 até a atualidade.
Falaremos agora um pouco sobre cada uma dessas fases. Fase pré-histórica. No Brasil, como as relações de emprego apresentam a característica da subordinação, os autores somente reconhecem o direito do trabalho após a abolição da escravatura. Portanto, não há muito comentário a tecermos nesse período. Próxima fase, a histórica. Essa fase tem o seu termo inicial com a abolição da escravatura, que ocorreu com a Lei Áurea de 1988, sancionada pela princesa regente no Brasil na época, a Isabel. Embora haja o reconhecimento de que nesse período houve um desenvolvimento da força de trabalho no setor agrícola, com posterior promulgação de leis e decretos, ainda não havia uma solidificação de institutos trabalhistas de forma organizada. Podemos destacar nessa fase a criação do Tribunal Rural de São Paulo, de 1922, se não me engano. A influência advinda no pós-Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que o advento do Tratado de Versalhes foi criada com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e, ainda, a criação do Conselho Nacional do Trabalho, que tinha a finalidade de fiscalizar e assegurar o cumprimento das regras estabelecidas pela OIT. Por fim, temos a fase após a Revolução de 1930, fase em que, de fato, observa-se a institucionalização do direito do trabalho. Aqui, nós podemos destacar, de modo bem superficial, até porque temos aí 90 períodos de história, os seguintes marcos. Primeiro, a criação do Ministério do Trabalho, em novembro de 1930, se eu não me engano. A Constituição de 1934, que pela primeira vez na história das constituições brasileiras, tratou do direito do trabalho, instituindo diversas garantias, como o salário mínimo, liberdade sindical e limitação da jornada de trabalho. Posteriormente, podemos destacar ainda o advento da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, de 1º de maio de 1943. A CLT sistematizou e reuniu as leis trabalhistas em um único documento, no governo Getúlio Vargas. Temos ainda a nossa atual Constituição, de 1988. O direito do trabalho passa por uma fase denominada democrática nessa nossa Constituição de 1988. Nesse momento, ampliou-se de maneira bem significativa os direitos dos empregados, tanto que o trabalho foi inserido como um dos princípios fundamentais do país. Pois bem, meus caros, ainda sobre a formação histórica do direito do trabalho no Brasil, não poderíamos deixar de citar a tão questionada Reforma Trabalhista, aprovada pela Lei 13.467 de 2017. Acredito que muitos de vocês acompanharam as calorosas discussões sobre o tema. Essa lei, 13.467 de 2017, foi editada num cenário conturbado, tanto do ponto de vista político e econômico, como do ponto de vista social. Sem entrar no mérito das discussões, tanto dos pontos positivos quanto dos pontos negativos, o fato é que foram promovidas profundas modificações nas normas trabalhistas, sob a justificativa da flexibilização da relação de trabalho com o consequente aumento do número de empregos formais. Ou seja, o fundamento das alterações, com modificação, às vezes redução, de algumas garantias dos trabalhadores, foi fundamentado da seguinte forma: ao diminuir alguns direitos dos trabalhadores, é possível que haja um aumento de empregos formais, aqueles com registros na carteira de trabalho. A questão é que, data máxima venia, com todo respeito ao fundamento utilizado pelos legisladores, acreditamos que é muito precoce associar uma coisa à outra. Somente o tempo vai dizer, realmente, se haverá aumento de empregos formalizados às custas da redução de direitos trabalhistas. O importante nesse momento é que os senhores saibam que as nossas aulas estão atualizadas, inclusive após a perda de vigência da medida provisória número 808, que regulou temporariamente a reforma trabalhista. Prosseguindo, passemos então ao conceito de direito do trabalhador. Nós já vimos que o direito busca, de modo geral, criar regras de conduta para pacificar as relações entre as pessoas. O direito do trabalho, nesse sentido, nada mais é do que o conjunto de princípios, regras e instituições que se dedicam ao trabalho subordinado e situações assemelhadas, sempre com o objetivo de assegurar melhores condições ao trabalhador. Vamos à lousa.
De acordo com o doutrinador Ricardo Rezende, o direito do trabalho pode ser definido como o ramo da ciência jurídica que estuda as relações jurídicas entre os trabalhadores e os tomadores de serviços e, mais precisamente, entre empregados e empregadores. Já Amaury Máscaro Nascimento vai dizer que o direito do trabalho é o ramo da ciência do direito que tem por objetivo normas jurídicas que disciplinam as relações de trabalho subordinado, determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse trabalho. Observe, portanto, que os conceitos são bem parecidos. Destacamos apenas a ideia que o direito do trabalho busca regulamentar, via de regra, o trabalho subordinado, como veremos adiante. Embora o Ricardo Rezende, no conceito que acabamos de falar, em seu conceito, não diga expressamente a palavrinha subordinado, ele dá destaque à relação existente entre empregados e empregadores, situações que pressupõem o elemento subordinação. Para encerrar esse primeiro bloco de videoaula, vai aí uma curiosidade. Todos nós sabemos que, no Brasil, temos um feriado nacional dedicado ao trabalhador. Via de regra, ninguém trabalha nesse dia, ou pelo menos não deveria trabalhar. Alguém sabe que dia é esse? O Dia do Trabalhador é o dia 1º de maio. Todo dia 1º de maio é feriado nacional. Agora vai uma pergunta. Por que o dia 1º de maio e não o dia 30 de fevereiro? Hein, Samerli? Por quê? Bom, primeiro porque dia 30 de fevereiro nós sabemos que não existe, não é mesmo? Mas, brincadeiras à parte, essa escolha não foi aleatória. Vejam, no dia 1º de maio de 1886, houve uma manifestação de trabalhadores, uma manifestação sindical, nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos, com o intuito de reduzir a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Nessa ocasião, vários operários foram mortos. E como marco dessa luta sindical, diversos países, como é o caso do Brasil, reconhecem o dia 1º de maio como Dia Internacional do Trabalho. Ok? Bom, senhores, por hoje é o suficiente. Dúvidas, vocês já sabem, devem ser postadas no fórum de discussão dessa unidade. Obrigado pela atenção, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.